Atos Podcast, sejam bem-vindos a essa série, a primeira série que o Atos Podcast está produzindo e se chama Atos na Palavra. É isso aí, não é isso, Pedro? Exatamente, trouxemos aqui nosso grande irmão que já concedeu entrevista pra gente e também é ministro Cadeira cativa. Exato. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Mais uma vez. VIP aqui do Atos Podcast. Praticamente me humilhei muito para estar aqui, mas para mim está sendo muito importante estar aqui. Até parece. Então, gente, o nosso intuito é trazer aqui uma pessoa, nesse caso aqui, o nosso amigo e irmão Paulo Robson. Ele é ministro da palavra, além de ser ministro da Eucaristia lá na Paróquia da Glória, como vocês assistiram ao episódio do Paulo Robson, e a gente vai dar início a essa série, que é uma série que a gente vai debater passagens bíblicas. E hoje o Paulo Robson trouxe uma passagem pra gente. E aí, Paulo, o que é que você trouxe pra gente debater hoje? Isso aí, primeiro, mais uma vez, agradecer estar aqui na presença de vocês, a gente fazer com que esse momento seja um momento muito rico de debate, né, pra gente trazer pra nossa realidade, saber que a palavra de Deus ela pode ser facilmente interpretada e, muito mais do que isso, ser colocada em prática. Que eu acho que esse talvez seja o nosso grande objetivo da gente fazer com que a palavra de Deus alimente o nosso coração, alimente o nosso espírito e a gente em consiga. Atos. Perfeito. Se traduz em atos concretos, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos iniciar aqui. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os dois discípulos de Emaús. Eis que dois deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleófas, lhe perguntou: tu és o único forasteiro de Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas, com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo. Voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos a declarar que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhe disse: insensatos e lentos de coração para crer tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que ele a dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu-os a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neto e Pedro, como essa palavra, meus amigos, é rica, né?
Essa palavra ela é bem extensa, né? Mas ela tem muita aderência ao que a gente vive hoje. E assim, uma das coisas, eu queria escutar de vocês, assim, o que é que vocês acham disso? Como é que eles caminhavam com Jesus e eles não entendiam que ele era Jesus do lado deles, né? Assim, quão amargurados, quão olhando para baixo, né? Eles estavam ao ponto de não identificar que era o próprio Cristo que caminhava com eles ali. Eu fico imaginando assim o tamanho da dor, o tamanho do sofrimento, o tamanho da angústia, o tamanho do medo, o tamanho de tudo que eles andavam lá, né? O que é que vocês veem aí? E a falta de esperança, né, ali, falta de esperança, porque eu acho muito interessante essa passagem, pensando no contexto que eles estavam inseridos ali, né? Jesus tinha sido crucificado, e aí você imagina, você tinha dado sua vida em prol de uma causa, entregado seu coração em prol de uma causa, e aí Jesus é crucificado e naquele momento todo mundo fica, e agora? E agora? Não, tudo se perdeu, porque é verdade, porque eles, como eles falavam, né? Eles acreditavam que assim, esse Cristo, esse Jesus, né? Que para eles ali ia ser a salvação. Aí de repente, aonde eles colocaram todas as fichas dele, de repente morreu, ou seja, e acabou. E aí, e a esperança, né, que eles tinham depositado ali. Então isso acontece muito com a gente no dia a dia, né? Quando a gente planeja, quando a gente coloca tudo, né, ali dentro daquela, é um plano, é um novo emprego, é um esporte, né, que às vezes você vai praticar, assim, não, agora eu vou me tornar um atleta, eu vou emagrecer, eu vou ficar fitness. Você coloca todas as suas fichas ali, toda a sua esperança, você coloca em coisas materiais, em coisas não materiais, e de repente aquilo não dá certo, o sentimento de frustração é muito grande ao ponto de você ficar cabisbaixo. E tem uma palavra que fala aqui que é assim, com o rosto sombrio. Então assim, na palavra se utiliza a questão do sombrio exatamente para dizer assim, aquilo que não era identificado como sendo uma coisa dos homens. Um rosto sombrio é algo que dá medo, é algo que afasta, né? Então você imagina como eles estavam angustiados, tristes, né, para poder serem identificados pela palavra de Deus como rosto sombrio. Então, eu imagino o tamanho da dor e da frustração que esses dois caminhavam de fato. E o tamanho da frustração ao ponto de não identificar o próprio Cristo, né? E assim, trazendo para a nossa realidade de hoje, nós acabamos de passar por um período de pandemia onde todo mundo viveu esse momento aí de angústia, de medo, de não saber o que é que ia ser o dia de amanhã. Eu conversando com vários amigos meus, por exemplo, eles estavam empregados, Neto, aí falavam assim, cara, não sei quando voltar não, quando voltar eu acho que vai todo mundo ficar demitido. Então todo mundo meio com aquele período do home office, né, sem saber muito o que ia acontecer, e muitas vezes a gente se torna forte quando a gente tem a certeza do amanhã, quando você está muito bem, que você coloca assim, olha, eu consigo, estou imaginando aqui como eu vou, o meu dia de amanhã vai ser maravilhoso, porque eu já sei exatamente como é que vai fazer, eu já planejo tudo muito bem, isso me dá uma força muito grande. E quando você não sabe o dia de amanhã? Então imagina o tamanho da frustração, o tamanho de tudo daquilo que eles estavam vivendo, né? Ao ponto de não saber enxergar o dia deles de amanhã. Então muita gente estava vivendo nisso. E por isso, Neto, Pedro, que muita gente se afastou da igreja. Porque esse olhar cabisbaixo, esse olhar para baixo, esse olhar sombrio, essa angústia, esse medo, fez com que muita gente olhasse para baixo. E para a gente encontrar Cristo, para a gente encontrar Deus, como a gente falou até lá na minha passagem, lá, né? Para a gente ver Deus nas coisas ordinárias, é necessário que a gente tenha um olhar para frente, um olhar para o alto, né? Quando você está cabisbaixo, você não consegue enxergar ninguém. Você só enxerga as coisas de baixo, realmente. E outra coisa muito bela dessa passagem, na minha visão, é que Jesus, mesmo não sendo reconhecido, não vai embora. Não vai embora. Ele caminha com eles. Caminha com eles, verdade. Isso é uma talvez seja uma das coisas mais lindas, né, que tem, que é essa vontade de Jesus de caminhar com eles, mesmo não sendo percebido. Ou seja,
Quando nós estamos cabisbaixos, quando nós estamos tristes, que a gente volta o nosso olhar para baixo, esse Cristo não nos abandona. Ele permanece conosco, nos dando força, até o momento que a gente seja capaz de olhar para o alto e identificá-lo. E se você vê a forma como Cristo se apresenta e a forma provocativa como ele conduz o diálogo ali de... O que foi que aconteceu? Ai, foi, é isso mesmo. É isso E mesmo. aí ele vai cutucando ali pra ser descoberto e depois, e aí também é interessante, depois que parte o pão, os discípulos têm aquele sentimento, meu Deus, era Deus, mas mais do que isso. A gente sentia que era aquilo, tudo começou a fazer sentido. Ardia o nosso coração, né? Tudo começa a fazer sentido de repente, porque acabou aquela provação, a gente viu que Cristo está vivo e tudo fez sentido na nossa caminhada. Mas eu não escutei o ardor no meu coração, eu não escutei as confirmações de Deus que vinha ali no meu dia, que vinha ali na minha incerteza, que vinha ali em tudo, e também não dei o devido lugar para Deus de Senhor da minha vida. E aí Deus vem, vai cutucando, vem pela beirada, respeitando a liberdade e a individualidade de cada um que estava ali caminhando. Mas ao final... Tem uma coisa importante, que é quando ele diz, e permanece conosco. Que é, vem, permanece comigo. Olha, já é tarde, o dia declina, vem e fica conosco. E ali, eles ainda não tinham identificado. Exato. Aqui tem um contexto muito interessante que... o povo daquela época, eles esperavam o Salvador, né? Sim. Esperavam o Messias. E aquelas pessoas que foram tocadas pelo amor de Deus através de Jesus, que foram muitos dos que foram curados, milagres que Jesus operou. E aquela multidão ali que ele começou a seguir Jesus, aquelas pessoas... tinha uma nova esperança com Jesus, né? Era como que, poxa, nós temos o nosso Messias, nós temos o nosso Salvador. Sim. Aquele que nós por tanto tempo aguardamos, é ele. E aqueles mais próximos, né? Ali, aquela comunidade que estava ali mais próxima aos apóstolos, sendo formada, né? Que estava sendo formada e tudo mais. E mesmo que Jesus já os preparasse, né? Que ele ia passar pela cruz e iria reerguer aquele templo em 3 dias. E aquilo ainda era uma coisa que eu imagino que ainda não tinha calado no coração deles, né? Então daí eu acho que veio essa decepção, né? Perfeito. Puxa vida. Essa palavra que eu estava buscando, essa decepção. Era uma decepção muito grande. Porque aí, poxa, ele morreu, ele disse que ia ressuscitar. Cadê o homem? Olha que pergunta interessante a tua. Cadê o homem? Cadê o homem? Aonde Deus, até Jesus, aonde estava Deus e com quem estava? Deus era um ser muito distante. Muito distante. E quem estava com eles? Aqueles que se diziam os sumos sacerdotes, aquelas pessoas que pregavam nos templos, os mestres da lei, se colocavam num patamar superior e intocável. Era importante isso aí. Era absolutamente intocável. Mas de repente aparece um homem que a gente sabe que era o Filho de Deus hoje, que tocou nas feridas, que foi para a margem. Porque assim, até então, se eu quisesse encontrar a Deus, eu tinha que ir para o templo, porque era lá que estava Deus. Eu tinha que ser um escriba, aprender toda a quem ser sabia letrado, ler, saber ler e tal. Era muito intocável. Era quase que inacessível, né? Aí você imagina, aí eis que aparece um homem que começa a falar, a tratar Deus como amor. Então, muda completamente, é uma inversão completamente daquilo que era tratado lá. Começa a falar de amor. E esse homem, ele não está nos templos unicamente. Ele vai ao encontro. Ele vai ao encontro do marginalizado. O meio do povo, Neto, quando a gente vê, se você prestar atenção, é quando ele passa. Mas na prática, Jesus sempre está indo ao encontro de alguém. Sim. Ele sempre... Na verdade, se você quiser entender um pouco do que é Jesus... basta você falar dos encontros. Sim. E assim, lá a gente está planejando fazer um final de semana de um retiro.
exatamente onde o tema, você exatamente esse, os encontros, né? Legal. Então, assim, os encontros de Jesus, quando você observa, se a gente quiser traçar esse perfil de Jesus somente pelos encontros que ele tinha, é o encontro com o Zaqueu, é o encontro com a prostituta, é o encontro com o leproso, é o encontro com aquela que estava lá afastada, que ela não era, ela era impura. Poço. Era no poço. Então você imagina, era samaritana. Hemorroísa. Meu Deus, assim, quando você começa a entender, esse Jesus é um Jesus que vai para muito perto. Então ele começa a carregar. Aí eu vou usar a palavra do Pedro. Ele começa a carregar na alma, no coração das pessoas, uma esperança de que Deus é uma possibilidade concreta. Deus é uma possibilidade para eles. Antigamente não era. E é pai, né? Ele não era, passa a era chamar, distante. Apresenta um Deus que é pai. Apresenta próximo, um Deus né? muito próximo. Ele tira o Deus de lá e coloca aonde? No coração das pessoas. Para dizer, epa, quer alcançar a Deus? Coloca só a mão no teu coração. Sente. Então, ele carrega, ele enche as pessoas de esperança. Então, aí tu imagina a decepção que não é. E de repente... Então, é que nem um bom é. cearense, né? De repente papocou com o link é Intel. Porque é aquela coisa, você deu os exemplos aí de coisas do nosso dia a dia, da nossa rotina, né? Não, amanhã eu vou começar a academia, por exemplo, né? Um exemplo bem clássico, né? Segunda-feira. Segunda-feira É o Dia Mundial da Saúde. Inclusive, se você se matricular, só em se matricular você já perde 3 quilos. Mas aí, os estudos aí dizem que o fato de você planejar e projetar na sua mente aquele resultado que você almeja realmente lhe dá uma sensação agradável. Sim. Então você coloca aqui no papel, vou perder 10 quilos, tal. Aquilo ali lhe enche ali de uma... Eu não sei como é o nome do hormônio lá, sei lá o quê. Mas aí lhe motiva. Só que... Eu uso sempre serotonina. Pronto. Porque não sempre era, dá né? certo. Porque tudo tem, entendeu? Pronto, esse negócio aí, a serotonina. Mas só que a gente não conta que você traça lá, não, vou acordar 5 horas da manhã, pá. Mas aí só que a gente esquece que no dia seguinte, 5 horas da manhã, meu amigo, você ainda não tem um hábito. O despertador vai tocar, você vai querer tacar o celular na parede, você não vai... Então, vai acontecer várias situações que o seu organismo, o seu corpo ainda não está habituado e vai resistir àquela mudança. Então, só um parêntese. É como aquele que faz um encontro pela primeira vez no final de semana. O fogo de palha, né? É aquilo que você tá vivendo aquele fervor, mas vem a segunda-feira. Vem a segunda-feira. E aí a terça, e a quarta, e a quarta. Então, se não houver raiz, né? Então, trazendo aqui, os discípulos de Emaús, eles viveram ali aquela euforia, né, cara? Pô, Jesus, tal, esse amor, que amor esse, tal. Mas, de repente, foi crucificado. Morreu, e agora? Mas só que a promessa viria. Que a promessa foi feita antes. Mas eles não tinham ainda o Espírito Santo. Não tinha. Eles não tinham o Espírito Santo. Ou seja, o que é que alimenta... Aí o que é que fica de lição? Isso. O que é que alimenta a nossa caminhada de fato? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o animador, é o renovador. Estamos quase lá na festa de Pentecostes. Exatamente. Né? Não sabemos quando vai ao ar, né, Pedro? Mas estamos aí por meio da festa de Pentecostes. Mas é isso, eles não tinham ainda o Espírito Santo. Não tinham. Né? Estavam cabisbaixo. Os discípulos estavam ali escondidos, todo mundo desconfiado, com medo da perseguição, achando que eles iam ter o mesmo fim que Jesus. Angustiados, tristes, cara, abatidos, né? Pô, todo aquele projeto de amor que Jesus nos colocou. Tava todo mundo empolgado, já pensou? E aí, mais uma vez eu vou ressaltar, quão cabisbaixo eles estavam ao ponto de não enxergar nada que está à volta deles. Não enxergar. E é interessante ver que quando Jesus aparece, vai vindo, e depois a gente tem a festa de Pentecostes, que aí desce o Espírito Santo, desce tudo, há uma grande mudança no ser cristão. Sim. Aí... E a maior mudança no ser cristão é uma frase que o Guilherme do Rosa de Saron usa muito, que eu muito gosto dessa frase, que para mim faz total sentido, que é: o cristianismo ele deixa de ser muito mais uma razão pela qual se viver, e ele passa a ser um verdadeiro motivo pelo qual morrer. Perfeito.
Realmente é uma frase muito bonita. É forte, é forte. Muito forte. É. Então, muito mais, essa é a virada de chave que começa a acontecer quando a gente olha para essa passagem. O cara tá triste, cabisbaixo, aí ele retoma a esperança, e lá em Pentecoste ele vai descobrir que isso não é um motivo para viver. É uma causa pela qual ele vai morrer. É, e foi isso mesmo, né? Veio o ímpeto, veio a parresia, veio o destemor. Veio Aí, o brio, né? Brio Que a gente fala. era. do Clóvis de Pra dizer Barro. assim, vai que eu tô contigo. Ah, mas agora a gente... Vamos pra cima. Vai que eu tô contigo. É. E isso acontece muito, né? Com aquele que tá servindo. Né? Com aquele que tá servindo. Aquele que tá servindo, muitas vezes, na caminhada do serviço, cara, você tem muitos motivos pra desistir. Mas muitos motivos pra desistir. Motivos absolutamente humanos pra desistir, né? Eu ia me ater aqui que você tem motivos espirituais também, né? Que a gente sabe que tem uma batalha espiritual acontecendo muito grande. Mas, assim, você tem muitos motivos, né? São as picuinhas, as coisas e tal. Mas, assim, quando você tá de posse do Espírito Santo, quer dizer, esse Espírito Santo vem em meu auxílio, vai, me capacita, eu estarei à frente, mas não me larga, fica comigo, né? Eu acho que isso passa a ter um sentido muito grande para o cristão, né? Como você falou, eu acho que com o Paráclito, realmente, aquilo passa a ter todo um sentido, ao ponto, mais uma vez, de fazer com que até na sua caminhada você baixe a sua guarda, baixe a sua vista, né? Você Faz fique parte. com dias faz sombrios, parte. Isso tem. né? Mas Os desertos, cara. Mas existe a certeza de que, aí como foi dito, né, que Jesus permanece na caminhada, aí você volta a olhar, volta a observar tudo que está ao seu redor, e você basta isso para ser o grande motivo para você se reerguer, dar a volta por cima, por cima e seguir. Sim. Que eu acho que é isso que muita gente fez. Eu acho que aí eu queria fazer só uma menção que eu acho que foi exatamente isso que aconteceu quando as igrejas reabriram pós-pandemia. Que as pessoas começaram ainda desconfiado, foi, meu Deus, máscara, face shield, tudo, mas começaram aí. E lá começou aquele incômodo que o Espírito Santo gera dentro do coração a nascer novamente, as pessoas criando novamente o hábito do serviço, começando a povoar, a frequentar, a falar de Deus e vivenciar Deus através da oração. E hoje, graças a Deus, as comunidades ainda estão começando a voltar. A gente não pode dizer que as coisas estão acontecendo normal, porque não estão, mas assim, nós já temos a força, a gente já começa a sentir que as coisas começam a caminhar. Então, fazendo analogia com o que está aqui, né? As pessoas começam a voltar o seu olhar para cima e dizer assim, Jesus, não, porque não era Jesus aqui, né? Eles não sabiam, né? Mas assim, ó, permanece comigo, tá tão bom. Tá tão bom aqui o papo, tá tão bom a tua presença, fica comigo. Mas eis que vem um momento. E eu acho que é aqui que eu queria ficar agora, assim. Que momento fantástico, que é o momento da ceia, né? Como esse deve ser valorizado. Olha que nós temos a oportunidade, gente, de toda celebração eucarística, vivenciar isso que está aqui. Ou seja, ao partir do pão, naquele momento lá, que o padre fraciona ali, que está lá, meu Deus, é o mesmo Jesus, é o Jesus dos discípulos de Emaús, é o Jesus lá de 2000 anos atrás, é o Jesus que está aqui agora conosco, né? Que a gente tem a oportunidade de dizer, meu Deus, assim, passou, agora aqui, forças renovadas a partir daquele momento, olhando para cima e a gente começar a sentir o fogo do Cristo novamente nos nossos corações. Já não chora em Jerusalém. Já a alegria voltou. Exatamente. E mais uma coisa também muito interessante, mudando o rumo da conversa aqui, né? É de se observar que os discípulos, eles se poram a caminho, né? Eles estavam caminhando. Eles não estavam trancados, eles não estavam, não. Eles estavam a caminho. Eles estavam andando e eles estavam conversando em um ambiente seguro entre eles. De uma realidade comum entre eles. Eles não estavam conversando com terceiros, eles não estavam lidando com a comunidade, eles estavam conversando em um ambiente no qual eles se compreendiam. E isso é muito interessante de observar. E eles sentiam, eu acho assim, eu acho que esse se compadecer com a dor do outro também é algo que me chama a atenção aqui. De entender, né? Na prática, assim,
E quantas vezes, gente, eu acho que a gente tá, né, mais uma vez, acho que como o Neto falou, né, na caminhada mesmo, né, na caminhada de vida, das coisas do dia a dia mesmo. Às vezes a gente fica se lamentando mesmo. E eu acho que a gente vê, não, você não deve se lamentar, você não deve... Olha, a gente negar que isso existe é muito ruim. É. Eu acho que tem uma palavra que uma vez eu estava assistindo, o padre Fábio de Mello, falando sobre o luto. Aí tem gente que chega assim, rapaz, não vivo o luto, não. Morreu, mas assim, vai. Aí ele vai dizer, não, peraí, viva o luto. Assim, é isso que você está sentindo? Sinta. Então, assim, Permita-se. Seja honesto com você mesmo. Então, assim, a gente negar que tem dias que a gente está meio se lamentando, né? Choromingando, aridez espiritual, a gente negar que isso existe, eu acho que é muito ruim. É pior. É muito ruim. É. E eu acho que assim, eles se permitiram, esses dois, eles se permitiram vivenciar essa dúvida que pairava no coração deles, e vivenciar naquele momento era falar sobre. Cara, e totalmente compreensível. Totalmente. Os discípulos de Emaús somos nós, cara. Somos nós. Exatamente. Quantas vezes nós no dia a dia a gente também desanima e perde a esperança? Mas esse aqui é o ponto. Eles não pararam de caminhar. Mesmo caminhando de olhos com o rosto sombrio, triste, cabisbaixo, mas eles eram honestos o suficiente de seguir em frente, de se pôr a caminho, entendeu? Sim. Acho que a gente não pode parar lá. Concordo. Parar na reclamação. Tem que ir além. Então, hoje foi um dia ruim. Você tem direito de estar chateado, de falar, poxa Deus, como Santa Teresa d'Ávila fez, né? Que ela vai pegar a carroça quebra, aí ela fala assim, eu tô indo daqui para falar com o rei, para fazer uma obra para ti. E tu permites que isso aconteça comigo? E Deus fala, Teresa, eu só permito isso porque eu lhe amo muito. E ela fala, se com teus melhores amigos tu permite que coisas assim aconteçam, agora eu entendo porque tu tem tão poucos amigos. Então, mas isso é honestidade. É honestidade de você saber, eu tô chateado, eu tô bravo, eu tô triste, eu não aceito, mas você se pôr a caminho e colocar diante de Deus. Senhor, eu não entendo. Pedro, Senhor, eu não aceito isso não, hoje. é perfeito. E assim, Pedro, quando você questiona Deus, é porque você está questionando algo que existe. Como é que eu vou questionar algo que eu não acredito? Ou seja, você questionar a Deus é um primeiro passo de reconhecer que Deus existe, porque você está reconhecendo. Assim, a pessoa fala, você não deve questionar a Deus. Calma, os questionamentos fazem parte da caminhada cristã, cristã. Então, assim, se você questiona Deus, a primazia desse questionamento é que Deus existe. Deus está lá para ser questionado por você. Então, assim, essa é a premissa, né? Então, por isso que muitas vezes, quando a gente está conversando com os jovens e tudo, que eles dizem, mas eu questionei porque como é que Deus permite que isso aconteça? Pai, recentemente, o pai de um tinha perdido o emprego, veio conversar comigo. Eu estava questionando a Deus por que com a minha família. Eu falei, cara, parabéns. Aí ele, parabéns pelo quê? Cara, parabéns, você conseguiu, nesse momento de dor, nesse momento de tristeza que eu sei que você estava vivendo, você conseguiu identificar Deus. Ele como? Questionando ele. Como é que você questiona algo que você não identifica? É porque você identificou ele no seu coração. Se você identificou Deus no seu coração, você começa a questionar, você começa a amar, você começa a dizer palavras de bondade, mas você começa também a se questionar. Então você acaba criando uma relação de intimidade. Uma relação de intimidade não é quando a gente só fala coisa boa, não. E é esse o ponto. Intimidade. Só questiona quem é íntimo. Você não sai na rua questionando qualquer um, não. Perfeito. Você sai aqui na roda de amigos, eu questiono livremente. Paulo, eu não concordo com essa visão. Ter a liberdade de falar o que você pensa, né? E aqui mais na frente, a palavra diz assim, ó. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras, depois que Jesus foi falando, né? Lá, o que tinha escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento. E aí aqui a gente vê como é importante, Paulo, o conhecimento da palavra e o seu ministério, né? Porque a palavra de Deus abre o entendimento, como diz aqui, ó.
abriu-lhes o entendimento. E Jesus disse: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse. Explicando a eles, assim convinha que acontecesse. Eu precisei passar por esse caminho de cruz, né? E ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E aí eles começam a ter esse entendimento. E na sequência, Jesus faz não faz, mas confirma que virá a promessa do Pai: ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Ele estava se referindo a Pentecostes que viria. Sim. Né? Então, essa passagem, de fato, é riquíssima. É muito rica. Riquíssima. Ao ponto, você colocou um ponto talvez muito importante aí, né? Que o conhecimento da palavra, ela é necessário, mas eu entendo também o seguinte, que Jesus, na sua sabedoria, ele fazia com que ele trazia essa palavra para uma realidade muito próximo da vida deles. Sim. Então, por isso que naquela época se utilizava muitas parábolas da vinha, do pastoreio, da agricultura, né? Porque essa era a realidade que eles vivenciavam lá. E eu acredito muito, e daí já deixo aqui já o meu carinho, o meu agradecimento enquanto cristão a vocês por estarem proporcionando momentos como esse de trazer a palavra de Deus para esta realidade de hoje. Então, assim, o que Jesus fazia com a turma naquela época e colocou aqui nesse livro maravilhoso, hoje é o que vocês estão fazendo, trazendo a palavra de Deus que poderia estar muito distante das pessoas, trazendo para próximo. Então, quantas pessoas já devem ter lido essa passagem e deve ter passado? Assim, deve ter... Não, foi mais uma passagem. Talvez momentos como esse vão fazer com que as pessoas passem a refletir e dizer, olha, eu agora conheço a palavra e consigo trazer ela para a minha realidade e vivenciar ela agora. Então, assim, eu entendendo a palavra, eu consigo vivenciar. Dificilmente você conhece a palavra e você vivencia sem ter um entendimento. Então, eu acho que talvez esse momento que nós estamos vivendo da agora, né, desse momento agora de interpretar, daí de estar discutindo isso, é um momento muito rico, porque vai fazer com que as pessoas conheçam, entendam e vivam. Eu acho que talvez esse seja o grande gol aí que vocês dois estão fazendo hoje. Nós três, meu amigo, com você também. Amém. Tamo junto. Maravilha. E às vezes é um detalhe que muda a vida da pessoa. Abre o entendimento. Então uma frase que a gente fala, um entendimento que ela tem, muda a vida da pessoa. Vocês já escutaram isso, principalmente dos jovens, assim, quando vocês fazem um momento assim maravilhoso, um retiro, alguma coisa que vocês assim, cara, aquele momento pra mim foi como se fosse pra mim. Ali tocou o meu coração, né? Tocou o meu coração. Vocês já puderam... Quem prega e já viveu essa realidade. Pois foi exatamente isso que aconteceu com eles. Naquele momento do Partir do Pão, é aquele momento que diz, caramba. Virou a chave. Virou a chave. E assim, eu não posso falar que senão eu vou acabar com o segredo de muitos retiros aí, né? Tô me coçando aqui pra falar, mas eu ia dizer, naquele momento que eu não posso falar agora. Mas tem um momento tem alguns momentos maravilhosos, que é o momento que dá um clique no coração da gente pra dizer assim, caramba, agora, tipo assim, eu encontrei Jesus nesse momento. E outra coisa, como graças a Deus todos nós somos pessoas diferentes, o momento não é igual para cada um. Para uns é um momento, para outros é outro, para um é uma palestra, outros é um momento de uma palestra que vocês jamais esperavam uma palavra e aquele momento que dá o clique, a virada de chave na vida das pessoas. E eu acredito muito que naquele momento do Partir do Pão foi que deu o clique para dizer assim, caramba, a gente escutou, vivenciou com ele, estivemos e tudo, mas até então a coisa não tinha dado clique. E eu não os condeno. Sabe por quê? Porque mesmo nós, que já temos até um tempinho de caminhada, né? Mas que não vale nada, porque o que conta é a experiência. Mas assim, às vezes a gente participa e diz assim, caramba, era isso que estava faltando para eu poder ter aquele entendimento. Verdade. Então, para eles, aquele momento lá do Partir do Pão é como é o momento de cada um, daquilo que a gente vê e que dá um clique na cabeça. Outro dia eu estava com uma jovem lá na Glória, lá conversando, que ela disse, meu Deus, eu estava aqui rezando e quando caiu uma flor da árvore, fez todo sentido para mim, porque aí eu
por quê, né? Aí na minha cabeça eu perguntei por quê. Ela, não, porque naquele momento eu estava fazendo a oração de Santa Terezinha. Olha então, provavelmente para aquele rapaz que estava do lado dela, rezando com ela, a flor caiu, ele viu a flor caindo. Foi Mas mais uma. para ele foi mais uma flor que caiu de uma árvore. Para ela não. Foi o sinal que ela precisava para fortalecer a fé. É. Então, por isso que cada momento a gente deve vivenciar com muita importância e valorizar cada momento da nossa caminhada, porque aquele momento pode ser que em algum momento da nossa vida aquilo faça parte e a gente diga, olha, aquilo passa a ter todo sentido agora diante disso que eu estou vivendo. E Muito bom. Uma coisa que eu acho muito massa de ficar pensando, principalmente, é imaginar como eles ficaram felizes ao partir do pão. Como todo aquele rosto sombrio caiu por terra, o coração se encheu de esperança, de felicidade e mais ainda, viver a experiência de contar para outras pessoas, de rapidamente correr atrás, ir em busca dos seus ali, né? Da mesma patota ali, né? Dos discípulos, buscar lá e falar, ele vive. Olha aqui, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Vou trazer aqui para o nosso... E narraram os acontecimentos assim, saíram falando para todo mundo. Pessoal, agora o homem tá vivo. Assim, vamos reacender a nossa chama. Então assim, aí o que é que aconteceu? Nós ganhamos 2 multiplicadores. Então assim, para levar a palavra de Deus. Então assim, se nós temos hoje, assim, alguns irmãos hoje na caminhada esmurecido, você pode ser o diferencial. Se você está reabastecido, né? Se você está lá com a chama do Espírito Santo no teu coração, leve a boa nova. Aí eu tava falando, cara, e como é que te leva a boa nova? Às vezes eu sou uma pessoa meio assim, cara, coloca no history do teu Instagram, fala lá da alegria de ser cristão. Revela para as pessoas aquilo que mexe no teu coração, que é o Espírito Santo. Às vezes a gente se preocupa muito em postar uma foto bacana, mas a gente esquece de divulgar, de narrar, né? Como diz, uma palavra bonita, né? Narrar. De sair dizendo para todo mundo, né? O quanto a gente é feliz por isso. E a gente esquece de fazer isso. Então, meu irmão, vamos usar as redes sociais para isso. Vamos usar. Divulga, divulga, coloca. Olha, se você mão. assistiu, por exemplo, um episódio do Atos Podcast, por exemplo, e que aquilo te tocou profundamente, cara, você tem como divulgar isso. Manda para as pessoas que você ama. Pega o link, manda no WhatsApp das pessoas. Cara, assiste também. Assiste a partir do minuto 10 que tu vai ver como aquela parte foi boa. E assim a gente começa a divulgar a boa nova. Eu acho que a gente acha muito, a gente se prende muito, muitas vezes, a entender que evangelizar, ele está na leitura da palavra para o outro. Também, não só. Não só. Então, talvez das formas mais modernas você consiga fazer isso, colocando, aqui, divulgando, colocando lá nos teus stories. Olha, meu Deus, eu estava aqui vendo, escutei uma música. Às vezes na música, mesmo você tá no seu carro, você escutou uma música tão bonita, aí diz assim, cara, partilha isso, cara. Manda para um bocado de gente essa música e diz assim, cara, escuta essa música aí pra tu ver como é boa. E sabe o que é que acontece, Neto? Eu vivo muito isso. As pessoas gostam quando eu mando algumas músicas. Cara, essa música aqui é bacana, bota aí. Eu acho que quem gosta de música, né? É viciado nisso. Cara, escuta essa música é bom. Tipo aquela que tu partilhou comigo. Sim, sim. Eu falei, vixe, que música top e tal. A gente fica vibrando. Já mandei para uns 10. Cara, escuta essa música. Então, quando a gente começa a partilhar a boa nova, aquilo que Deus consegue fazer no nosso coração, é maravilhoso, porque foi exatamente isso que eles fizeram. Sim. Então, o que é que a gente pode chegar à conclusão? Que aquilo que foi vivido aqui nessa passagem, ele se atualiza nos dias de hoje. Ou seja, ele é tão novo quanto foi lá atrás. Sim. Como naquele dia que aconteceu, hoje a palavra de Deus se atualiza no nosso coração. E a gente basicamente consegue recordar. O que é recordar? É passar pelo coração novamente. Então, toda vida que eu leio essa palavra, eu consigo recordar e sentir. Quando eu lia para vocês, eu me arrepiava. Porque eu estava me lembrando, meu Deus, como essa passagem é linda. Como essa passagem ainda faz arder o meu coração, né? E por isso que eu me sinto tão empolgado em falar assim, dessa passagem especificamente, porque eu creio muito que
pessoas que estavam cabisbaixas, caminhando, né? Mas caminhando de forma cabisbaixa, e outras nem caminhando, viu? Outras paradas mesmo. Quando diz assim, meu Deus, eles encontraram esse Jesus que é capaz de fazer arder novamente o coração, segue em frente. Ainda Isso. tem pessoas que seguem em frente depois que escuta, depois que entende a palavra, entendeu? Amém. Tem Amém. o meu pároco lá, ele fala uma frase que eu acho muito legal e muito didática, que ele fala, Deus não se esconde, procure-o. Ele é muito fácil de ser achado. Muito fácil de ser achado, entendeu? O nosso futuro São Padre Eugênio. Padre Eugênio coloca também uma questão muito linda aqui para assim, que é assim: Deus não se impõe, ele se propõe. Isso é lindo demais. É verdade. Né? Então, assim, Deus, aqui, eu acho que Jesus, o tempo todo, estava se propondo da vida deles. O tempo todo. Ao ponto de, naquele momento, na fração lá, eles identificarem ele. Amém. Amém. Paulo Robson, obrigado por ter trazido essa palavra pra gente, né? Tenho certeza que vai servir e vai tocar muitos corações daqueles Amém. que assistirem, né? Vai edificar a vida de muitos, né? E esse é o propósito dessa série que a gente está iniciando, né, Pedro? Exatamente. É trazer a palavra de Deus, mas para perto de você, da sua realidade. Amém. Que você pegue, ouça esse episódio, ouça e vá rezar. Compartilhe, como o Paulo disse, Exato. mande para os seus amigos. Mas especialmente transforme a sua vida. Que você vá fazer seu momento de oração. E eu acho que é muito pertinente a gente terminar com um momento de oração aqui, né? Com Sem certeza. dúvida. Então, Sem dúvida. que o Senhor Deus coloque, entre na sua casa, entre na sua vida, que você, se não estiver caminhando, começar a se colocar a pôr a caminho também, mas mais do que isso, a gente deseja que o seu coração seja transformado, seja renovado, que arda novamente o fogo do Espírito Santo no seu coração. Amém. Amém. Seu Deus, então, vem tocar as nossas vidas com o teu amor e que nós possamos sempre estar reunidos, bebendo, se alimentando da tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos nós Amém. possamos fazer com que essa palavra seja partilhada, seja uma palavra de vida e vivenciada por todos aqueles que nós amamos. Amém. Até o próximo episódio da série aqui, Atos em Palavra.